Olha só, então na aula passada a gente estudou os vírus separadamente desses grupos, certo? Então o primeiro grupo que a gente vai estudar aqui é o grupo Monera, que é o reino que vai incluir as bactérias e as arqueobactérias. Atualmente a gente chama esses seres vivos de árqueas ou arqueias, certo? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês melhor sobre eles. Então, a gente, quando estudou sobre a origem da vida, a gente discutiu que os primeiros seres vivos que surgiram, né, provavelmente eles foram bactérias, que são organismos procariontes. O que são organismos procariontes? São aqueles que não apresentam o núcleo delimitado por membrana, né, e não têm organelas celulares, então eles são seres bem mais simples. Mas eles já conseguem realizar, então, todos os processos para ser considerado um ser vivo. A partir, então, das bactérias é que a gente teve toda a evolução da vida na água. Né? Então, é tanto que a gente encontra as bactérias em vários e vários ambientes e ecossistemas. Então, olha só, bactérias. As bactérias, elas são seres unicelulares e procariontes. O que quer dizer isso? Unicelular. Unicelular. Alguém fala aí no chat para mim o que é unicelular, que é um conceito que a gente já discutiu bastante na sala. Isso, mas ele falou que são seres que apresentam, né, que possuem somente uma célula, muito bem. E procarionte, eu expliquei agora há pouco, né, procariontes, eles não têm o núcleo delimitado por membrana. Como é que é o DNA deles? Fica disposto na célula, fica solto no citoplasma, né, fica disperso no citoplasma. A gente estudou bastante isso também quando falou sobre as células, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem detalhada sobre a célula procarionte. Então, galera, as bactérias, elas são classificadas de diversas maneiras, elas estão presentes em vários ambientes, e a gente vai estudar essas interações que eles têm com os seres vivos hoje, como, por exemplo, decomposição, elas participam da microbiota do nosso intestino, então, a gente precisa, inclusive, das bactérias, além das bactérias que são nocivas, a maioria delas, na verdade, são benéficas ou neutras, elas não causam nenhum problema para os seres humanos, ou elas causam algum benefício. Então, a gente não conseguiria sobreviver sem a presença de micro-organismos, principalmente de bactérias. As bactérias podem ser encontradas em todos os ambientes da Terra. Certas espécies habitam ambientes onde as condições de sobrevivência são extremas e impróprias para a maioria dos seres vivos. A bactéria Bacillus esfaericus, por exemplo, pode ser encontrada na estratosfera, a mais de 20 mil metros de altitude. Há ainda bactérias que vivem em ambientes em alta concentração de sais, como o Mar Morto, no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, há bactérias adaptadas a ambientes com condições menos extremas, que ocupam grande variedade de hábitats. As bactérias também são encontradas no corpo humano e grande parte delas é essencial para a saúde. Nessa imagem aqui, galera, a gente tem, por exemplo, uma bactéria chamada de H. pylori, que é muito conhecida por causa da gastrite, né? Então, ela está associada lá ao estômago, e quando aumenta muito a concentração dessa bactéria, ela se torna patogênica. O que é isso? Patogênico é algum agente, né, algum micro-organismo ou algo que pode causar alguma doença. Então, isso é um agente patogênico. Então, aqui a gente vai ter em amarelo, né, essa bactéria, e aqui, ó, é a mucosa do estômago. Então, referente à estrutura das bactérias. O reino Monera, né, bactérias e arqueias. A gente tem aqui a estrutura de uma bactéria. Então, como a gente já viu, eles são unicelulares, procariontes, e a única organela que eles vão apresentar são os ribossomos. A gente viu na aula sobre célula que as células eucariontes, elas apresentam organelas membranosas. O que é isso? Essas organelas membranosas, elas não incluem os ribossomos, porque a origem do ribossomo ela é proteica, ou seja, ela é feita de proteína, certo? Então, os procariontes, eles vão apresentar organelas
proteicas, que são aqui eles são feitos, na verdade, de proteína e RNA ribossômico, mas isso aí já é um assunto para outra aula, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, os ribossomos espalhados no citoplasma, certo? O DNA bacteriano está aqui solto no citosol, no citoplasma, né? Então, ele não é delimitado por um núcleo. Então, isso é o que caracteriza eles como seres procariontes. Eles apresentam ainda, depois aqui da membrana plasmática, ó, uma estrutura chamada de parede celular. Essa parede celular, ela vai ajudar a bactéria na proteção e na constituição do corpo, certo? Então, essa é a função da parede celular. Lá no livro didático já tem tudo isso explicadinho lá na estrutura, eu já vou mostrar para vocês. Algumas bactérias apresentam ainda, eu coloquei essa imagem aqui, ó, porque no livro não tem, certo? Mas a gente vai trazer mais essa informação aqui. Elas apresentam uma cápsula bacteriana. O que é isso? É uma estrutura que está por cima da parede celular e ela vai ajudar a dificultar o processo de fagocitose. O que é fagocitose? Quando uma célula lá do nosso sistema imune, né, uma célula de defesa do nosso corpo, ela encontra uma bactéria, ela realiza esse processo de fagocitose, ou seja, ela engloba a bactéria para poder destruir essa bactéria dentro da célula. Então, uma bactéria que tem uma cápsula, que é encapsulada, ela vai ter uma resistência maior a esse processo. Então, a cápsula vai impedir a fagocitose, ou então, pelo menos, dificultar a fagocitose. É tanto que tem um tipo de bactéria que tem uma variação nessa espécie, que é a bactéria que causa a pneumonia. A bactéria que é encapsulada, ela geralmente é que vai realmente causar doença. Quando você é infectado por uma bactéria que não é encapsulada, o corpo ele consegue eliminar facilmente essa bactéria do seu sistema, certo? Então aqui a gente vai ter essas estruturas, ó. Membrana plasmática e o DNA, a gente já sabe qual é a função, né? A gente já estudou lá na aula de células. Então a gente tem ainda parede celular e cápsula. Outra estrutura muito presente nas bactérias é o flagelo. O flagelo, ele tem aqui essa capacidade de rotação, ó, tá vendo? Aqui na imagem mostra que ele está realizando um movimento de rotação, ou seja, não é só um movimento ondulatório. Isso permite com que a bactéria ela consiga se mover para todos os lados. Esses cílios aqui, ó, que a gente chama de pili, né, eles também vão estar ajudando aqui no processo da fagocitose, de evitar ou dificultar a fagocitose. Então, em relação à estrutura, alguém tem alguma dúvida? Como eu falei para vocês, aqui no livro didático a gente vai ter as explicações, ó, o material genético, flagelo, ribossomo e as estruturas aqui, certo? Então, aqui dentro a gente tem material genético, aqui o citoplasma bacteriano, essas bolinhas aqui são os ribossomos, a membrana plasmática, essa mais de dentro, e essa parte mais de fora aqui, então, é a parede celular. No caso aqui no livro não tem, né, a estrutura aqui da cápsula bacteriana. Pessoal, o material genético bacteriano, ele é um cromossomo gigante, certo? Um cromossomo só, que fica disperso lá no citoplasma. Só que as bactérias, elas apresentam outros pedaços menor de material genético, de DNA, que a gente chama de plasmídios, são pedaços menores e circulares de DNA. Para que serve esse plasmídio? Isso vai dar características extras para a bactéria. Então, não são genes que estão ligados aqui com a estrutura mesmo comum de toda a bactéria. Então, tem características extras. Geralmente, essas características estão relacionadas com a resistência a algum antibiótico. Então, elas conseguem, inclusive, trocar esses pedaços de DNA entre elas, certo? Aqui a gente tem algumas informações em relação às bactérias. Então, são seres encontrados em todos os ecossistemas da Terra, isso aqui já falei. Geralmente são menores do que 8 micrômetros, a gente viu lá na aula de vírus, né, que
os vírus são muito, muito pequenos, são na escala dos nanômetros. Uma escala maior que os nanômetros são os micrômetros, que a gente utiliza, então, para medir as bactérias, que são um pouco maiores do que os vírus. 90% das bactérias, elas são benéficas e somente 10% são patogênicas. O que são patogênicas mesmo? São aquelas que causam doenças, né? Então, a gente, geralmente, quando fala de fungos e bactérias, a gente já associa a coisa ruim, a doença, mas, na verdade, de todas as espécies, só 10% é que realmente causam doença. As outras ou são neutras, né, podem ser decompositoras, tem diversas outras funções, ou elas são benéficas em relação à saúde humana. E aí a gente pode classificar essas bactérias de acordo com o seu formato. Então, a gente vai separar elas em 4 grupos, que são esses que estão sendo mostrados aqui, ó, no nosso livro didático, aqui nesse mapa mental. Então, a gente separa elas aqui em 4 grupos: cocos, bacilos, vibriões e espirilo. Quais são os critérios aqui para a gente separar? Simplesmente o formato, certo? Então, a gente tem um exemplo aqui de uma bactéria espirilo. Como que é o critério aqui? Então, vamos falar aqui primeiro. Vamos pela ordem aqui do livro, certo? Formato esférico. Quando ela apresenta um formato esférico, a gente chama ela de cocos. Isso para as bactérias que são individuais. As que formam colônia, a gente pode chamá-las de diplococos ou estafilococos, certo? Bacilos tem um formato alongado como um bastão. Então, parece aqui, ó, um salgadinho, né? Então, esse formato alongado aqui, a gente chama de bacilos. Exemplo, Lactobacillus sp. Lactobacillus é aquele gênero que vem no leite fermentado, no iogurte, né, no Yakult, certeza que vocês já beberam isso aí. Então, lá a gente vai ter bactérias vivas. Por isso que no comercial eles falam lactobacilos vivos. Ou seja, essas bactérias, elas são benéficas. A gente precisa delas para a nossa microbiota intestinal. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Vibriões. Os vibriões, eles são com o formato de vírgula, um formato encurvado, certo? Por exemplo, Leptospira sp. E espirilo tem o formato de espiral. Por exemplo, aqui a Vibrio cholerae, que é a que causa a cólera. Então, aqui eu tenho no slide alguns exemplos com microscopia eletrônica também, certo? Aqui, lembrando, é uma microscopia eletrônica de varredura, ou seja, mostra só por fora da amostra, que no caso é a bactéria. Então, é espirilo, aqui a Vibrio cholerae, a gente consegue ver perfeitamente aqui, ó, o formato, né, encurvado da bactéria, então é bem diferente já dos bacilos. Aqui a Streptococcus pneumoniae, que é a que causa pneumonia. Como eu falei para vocês, ela é uma bactéria que é encapsulada, então ela é bastante resistente à fagocitose. Então, essa bactéria aqui, galera, ela é chamada de oportunista. Por quê? Porque quando a pessoa está com a imunidade baixa, por causa de alguma doença, ela fica muito suscetível à ação dessa bactéria, porque ela já é difícil de ser combatida por causa da cápsula, ainda mais se a pessoa tiver com algum problema, imune, né, ou com alguma infecção atual ou recente, ela pode ficar mais suscetível à pneumonia. Por isso que muita gente, quando está hospitalizada, ela acaba pegando a pneumonia, porque essa bactéria ela está associada também ao ambiente hospitalar, certo? Outro exemplo aqui é a Lactobacillus casei, que é no formato de bacilo. Parece um bastonete. A gente chama esse formato aqui em ciência, na verdade, de bastonete. Uma pergunta aqui, ó. Não entendi o que é fagocitose. Então, fagocitose é o seguinte: quando o seu corpo é infectado por algum agente patogênico, né, algum
a micro-organismo, pode ser uma bactéria, um verme, alguma coisa, as células de defesa, elas vão ter que destruir esse micro-organismo, que pode ser um vírus ou uma bactéria, por exemplo. Então, quando essa célula de defesa ela encontra com esse micro-organismo, ela vai englobar ele, e esse micro-organismo vai para dentro da célula. Lá ela consegue isolar ele e destruir esse micro-organismo. Então, esse processo é chamado de fagocitose, certo? Como que eu associei isso aqui no nosso conteúdo? Que as bactérias que têm a cápsula bacteriana, elas dificultam esse processo. Galera, as bactérias, elas realizam apenas a reprodução assexuada. Então, eu quero uma definição aí de reprodução assexuada. A gente também discutiu bastante isso nas aulas, né? Isso, exatamente. Ótimo, muito bem. O indivíduo ele se reproduz sozinho, ou seja, não precisa de gametas, né? O Wesley falou, o Guilherme, Gabriele falou isso também, muito bem. Ele se reproduz sozinho, não precisa, não tem fusão de gametas, né? Ele consegue se reproduzir sem precisar de um outro indivíduo. Então, não tem a mistura do material genético. Na reprodução bacteriana, a gente chama isso de divisão binária ou bipartição. Um outro nome também que vocês podem encontrar é cisciparidade. Então, cisciparidade é a mesma coisa que divisão binária ou bipartição. É quando uma célula apenas ela vai sofrer essa divisão. A gente tem aqui um exemplo no livro. Então, a célula, inicialmente, ela vai duplicar o seu material genético, ela vai aumentar aqui a quantidade de material genético, e aí depois ocorre a separação da célula pela membrana plasmática. A gente vê aqui, ó, que a membrana ela é tipo estrangulada, ou seja, ela vai se apertando até que ocorra a divisão, certo? Então, a célula bacteriana ela vai se dividir. As nossas células, por exemplo, do corpo, elas fazem esse processo de divisão também, quando uma célula se transforma em duas células filhas, dá origem a duas células filhas, né, que é chamado de mitose. No caso de um ser unicelular, já que as bactérias são unicelulares, só tem uma célula, o processo de divisão celular já é a reprodução. Então, a gente chama isso de divisão binária ou cisciparidade, ou bipartição. Conjugação. As bactérias, como eu falei para vocês, elas têm um pedaço de material genético, né, que a gente chama de plasmídio, e elas conseguem trocar esses materiais genéticos, esses plasmídios. Ou seja, uma bactéria que ela tem, por exemplo, resistência a algum tipo de antibiótico, como penicilina, por exemplo, ela consegue passar essa resistência para outra bactéria. E esse processo ele é chamado, então, de conjugação. É a transferência de um pedaço de material genético que vai carregar uma característica que ela vai passar para uma outra bactéria. Vou colocar aqui uma imagem para a gente, só para ficar mais... Aqui, conjugação bacteriana. Ó, basicamente, ó, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem as duas bactérias, tá vendo? Isso aqui em verde vai ser... isso aqui em verde vai ser o material genético principal da bactéria. E esse aqui em rosa, menor, é o plasmídio, que também é DNA, também é material genético. Só que não é o material genético principal aqui da bactéria. São várias pequenas porções de DNA que vão dar características extras para as bactérias. Então, elas conseguem fazer uma ligação entre elas, e aí ela transfere uma cópia, ela vai copiar isso aqui e transfere uma cópia para outra bactéria. Muito bem, então, continuando. Nutrição. As bactérias, elas podem ser classificadas de acordo com a nutrição, ou seja, de acordo com o que elas vão se alimentar, certo? Essa nutrição, ela pode ser de duas maneiras. A gente classifica, então, aqui como bactérias autótrofas ou bactérias heterótrofas. Esses conceitos também a gente já conhece, né? Então, eu quero que alguém responda para mim o que é autótrofo e o que é heterótrofo. Então tá, já responderam aqui, ó. Autótrofo produz seu próprio alimento e o heterótrofo não produz.
O Wesley e Guilherme responderam, é isso mesmo. Então, os autótrofos, eles têm a capacidade de sintetizar, ou seja, de produzir, né, o seu próprio alimento. A gente já discutiu que alimento é esse. Como assim, próprio alimento? Esses alimentos são moléculas energéticas, né? No caso, açúcares, geralmente pela fotossíntese, a gente vai produzir açúcares, e esses açúcares eles vão ser quebrados para poder liberar energia. Os heterótrofos, eles não conseguem fazer isso. Eles precisam de algum outro ser vivo, uma matéria orgânica para poder se alimentar. Então, eles absorvem isso de outros seres vivos, absorvem essa energia de outros seres vivos. Então, em relação às bactérias autótrofas, ó, as bactérias autótrofas, a gente classifica elas ainda como... A Karine está perguntando se as plantas são... Sim, as plantas são autótrofas também. Porque essa classificação de nutrição, ela vale para todos os seres vivos, não só para as bactérias. Né? Então, plantas e algas também são autótrofas. As bactérias autótrofas, elas são classificadas como fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Qual é a diferença? Uma bactéria fotossintetizante, ela utiliza a luz solar como fonte de energia, né? E elas produzem, então, elas têm clorofila, inclusive, elas produzem, então, energia a partir da luz solar. E, com isso, ela vai criar uma molécula energética e quebrar essa molécula depois no metabolismo. Então, elas utilizam a luz solar como fonte de energia. Já as quimiosintetizantes, elas não utilizam a luz solar e nem gás carbônico, como, por exemplo, a gente sabe lá que as algas e as plantas precisam também do gás carbônico. As quimiosintetizantes, elas vão usar compostos inorgânicos, ou seja, ela, inclusive, ela pode utilizar até ácido, materiais que são nocivos para os outros seres vivos. Essas bactérias quimiosintetizantes, elas conseguem também quebrar compostos inorgânicos para poder produzir energia. Ou seja, essas aqui não dependem da luz. As fotossintetizantes dependem da luz e as quimiosintetizantes não. Elas quebram outros compostos, como a gente vê aqui, compostos inorgânicos, certo? Então, essa é a classificação das bactérias autótrofas, que são as que produzem o próprio alimento. E as bactérias heterótrofas, a gente classifica elas como decompositoras ou parasitas. Qual a diferença? As bactérias decompositoras são aquelas que vão decompor os materiais orgânicos, os restos de material orgânico. No caso, pode ser algum animal morto, resto da pele, fezes, qualquer resíduo orgânico de ser vivo, as bactérias, elas conseguem decompor esse material. Nesse processo de decomposição, elas vão liberar os componentes que estão nesses materiais orgânicos, como, por exemplo, sais minerais, compostos nitrogenados, carbono, tudo isso volta para o solo à medida que elas estão realizando a decomposição. Então, elas conseguem energia para sobreviver, né, porque elas são heterótrofas, elas precisam dessa matéria, então elas conseguem energia e ainda reciclam a matéria. Então, é um processo muito importante realizado pelas bactérias decompositoras. E as parasitas? Elas se alimentam de substâncias retiradas de outros seres vivos. Então, elas estão lá associadas, vivendo com esses seres vivos. Então, enquanto o ser vivo, né, estiver lá vivo, essa bactéria fica associada só obtendo alimento. Alguém está perguntando, professor, um mosquito é um decompositor? Não, na verdade, existem animais decompositores. A gente tem associado a matéria em decomposição às moscas, né? Porque as moscas, geralmente, elas colocam os ovos na matéria orgânica morta, exatamente para a larva, quando a larva eclodir, ela vai ter do que se alimentar, certo? Então, o decompositor também inclui outros seres vivos, mas especificamente entre as bactérias a gente vai ter
decompositores e parasitas, mas tem fungo decompositor, né, a gente vai ver isso também na aula de fungos. Agora, em relação à respiração, né, deixa eu ver aqui. Nutrição já foi, ó, então a gente tem aqui a respiração. Em relação à respiração, elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas, ou aeróbias ou anaeróbias. As duas maneiras estão certo. O Enzo está perguntando se o ser humano é autótrofo ou heterótrofo. É heterótrofo, porque a gente não consegue produzir. Quando a gente fala de produzir o próprio alimento, não é de produção de plantar, nem de nada disso, de cultivar. É produção de sintetizar, certo? Na biologia, essa produção significa sintetizar, ou seja, no próprio corpo, certo? Pois é, como eu estou falando, está perguntando, a gente se alimenta de carne, isso mesmo. A gente, então, está se alimentando de outros seres vivos, de outra, tirando energia de outra matéria orgânica, beleza? Muito bem, então, em relação agora à respiração, elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. A gente também já discutiu esses dois conceitos. Por isso que lá no capítulo anterior, né, sobre características dos seres vivos, eu falei para vocês anotarem lá todos esses conceitos: unicelular, pluricelular, aeróbio, heterótrofo, tudo isso a gente vai precisar durante todo o ano. Então, são conceitos que têm que ficar muito bem estabelecidos, muito bem compreendidos, certo? As bactérias aeróbias, elas vão utilizar o gás oxigênio para poder obter energia, para poder realizar os processos metabólicos. Então, ela só vai conseguir realizar os seus processos metabólicos, ou seja, vitais, na presença de gás oxigênio. E as anaeróbias, elas não precisam de gás oxigênio, então, para fazer esses processos metabólicos. Simplesmente isso. Aqui a gente tem uma foto de uma cianobactéria, que é o exemplo de bactérias autótrofas, ou seja, que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Galera, o nosso último tópico, então, de hoje é a importância das bactérias. Além da importância ecológica, as bactérias são importantes em áreas como a saúde e a produção de alimentos. Alguém quer participar agora aí com a leitura? Preciso que alguém leia aí esse pedacinho para a gente aqui, ó. Bactérias e produção de alimentos. Pois não, Kevin, pode fazer a leitura para a gente. Certas bactérias estão envolvidas na produção de alimentos que fazem parte da dieta do ser humano há milênios, como queijo, a coalhada e o iogurte. Bactérias do gênero Acetobacter são usadas na produção do ácido acético, que dá origem ao vinagre. Muito bom. Então, olha só, esse processo aqui que ele está descrevendo para a gente, né, na produção de alimentos, é chamado de fermentação. O que é isso? A fermentação é um processo onde as bactérias elas estão extraindo a energia desses alimentos. Então, à medida que ela faz isso, ela pode produzir algum efeito sobre esse alimento que vai, então, possibilitar que a gente consiga consumir esse alimento, certo? Então, para produzir iogurte, coalhada, queijo, a gente precisa deixar esses materiais fermentando. Então, a gente chama isso de fermentação lática. Tem também a fermentação alcoólica, inclusive, né, que a gente pode utilizar geralmente são fungos que fazem esse processo para fermentação alcoólica. Para produzir álcool, a gente utiliza fungos e bactérias também, certo? Provavelmente aqui vocês já ouviram falar daquelas culturas de bactéria que é utilizada para fazer iogurte caseiro. Então, a gente consegue pegar essas bactérias, né, e amplificar esse trabalho delas. A gente tem uma receita, aqui a gente faria uma aula prática, na verdade, com uma receita para você transformar um potinho de iogurte grego em 1 litro. Exatamente porque as bactérias que estão lá, elas estão vivas, né? Então, a gente consegue fazer lá uma receita. Quando a gente voltar nas aulas presenciais, eu vou tentar ainda fazer
isso lá na escola, tá? A gente consegue transformar um potinho de iogurte grego em 1 litro de iogurte, exatamente porque essas bactérias estão vivas ainda. E elas fazem, então, o processo de fermentação. Isso, o Wesley está falando que tem tutorial no YouTube, tem mesmo, ensinando como você fazer isso. Beleza, bactérias e saúde. Quem é que vai ler agora? Preciso de mais alguém para leitura. Bactérias e saúde. Algumas bactérias produzem substâncias chamadas de antibióticos, capazes de impedir o crescimento de outras bactérias e usadas como base para medicamentos contra certos tipos de infecções. Bactérias do gênero Streptomyces, por exemplo, são utilizadas na indústria farmacêutica para a produção do antibiótico streptomicina. Muitas bactérias são benéficas para a saúde humana, como as bactérias que vivem no intestino humano e compõem a microbiota intestinal. Elas ajudam com a absorção de nutrientes, a produção de vitaminas e inibem o estabelecimento de bactérias nocivas no organismo. Existem bactérias, no entanto, que causam doenças no ser humano. Leia algumas dessas doenças no quadro a seguir. Muito bem, até aqui tá bom. Agora a gente analisa esse quadro, tá? Então, em relação à saúde humana, a gente vai ter a produção de antibióticos. O que são antibióticos? São substâncias que impedem o crescimento de outras bactérias. Então, a gente utiliza a substância que essas próprias bactérias produzem contra elas mesmas, no caso, para eliminar um outro tipo de bactéria. Então, por que uma bactéria vai produzir um antibiótico, sendo que um antibiótico mata bactérias? Exatamente porque, num cenário de competição entre elas, né, uma bactéria que produz, por exemplo, a streptomicina, ela vai liberar isso no ambiente, matar as outras e só ela vai ter ali espaço para crescer, certo? Mas tem outros organismos que também produzem antibióticos, como, por exemplo, os fungos. E a gente extrai esses antibióticos e usa isso como um medicamento, certo? Então, pelo menos como uma base para construir um medicamento. Em relação às aplicações aqui laboratoriais, galera, a gente vai ter, por exemplo, a produção de insulina humana. As pessoas que são diabéticas, provavelmente vocês já ouviram falar isso também, elas precisam, às vezes, né, consumir insulina, porque elas não têm esse hormônio em uma quantidade suficiente, elas acabam não conseguindo absorver todo o açúcar no sangue. E isso pode gerar várias complicações para a pessoa. Então, a gente tem que aplicar a insulina para que esse processo ocorra normalmente. Antes, quando a gente não utilizava essa tecnologia aqui de produzir insulina humana nas bactérias, essa insulina, ela era purificada de porco, e dos porcos é que eram aplicadas nos humanos que precisavam. Então, agora a gente consegue transmitir um pedaço, né, transferir, na verdade, um pedaço do gene do nosso DNA para uma bactéria e clonar esse gene que vai produzir a insulina na bactéria. Depois ela é purificada, essa insulina é purificada e a gente tem uma produção agora em larga escala. Aqui a gente vai ter, ó, como eu falei para vocês, as bactérias que são essenciais para a nossa microbiota intestinal. O que é isso? Às vezes a gente vê por aí, né, falando sobre a flora intestinal, mas é errado esse nome, porque flora, na verdade, a gente aplica para falar sobre as plantas. Quando a gente está falando dos micro-organismos associados ao nosso intestino, a gente chama isso de microbiota intestinal. Então, é necessário que a gente tenha esses micro-organismos associados ao nosso intestino. Então, eles não causam prejuízo, eles vão ajudar no processo de digestão. Então, tem várias e várias bactérias presentes aqui no nosso intestino, que a gente chama, então, todo esse conjunto de microbiota intestinal. Algumas bactérias, elas podem causar doença. A gente já discutiu lá uns exemplos aqui, a cólera provocada pela presença da Vibrio cholerae. Como é que é o contágio? Ingestão de água ou alimentos contaminados. Sintomas: diarreia, desidratação,
prevenção e tratamento, saneamento básico e hábitos de higiene. Leptospirose, que é causado pela bactéria Leptospira sp. Esse SP aqui, ó, lá na classificação, a gente estudou isso. SP quer dizer que eu estou falando de todo o gênero. As árqueas ou arqueias, né? A gente pode pronunciar das duas maneiras. Então, elas são também classificadas como moneras, né? Só que a gente vai separar das bactérias porque a gente já fez um estudo molecular e viu que as árqueas, elas são mais próximas evolutivamente dos eucariontes do que dos outros procariontes, que são as bactérias. Então, dentre os seres vivos, somente as bactérias e as arqueias são procariontes. Então, elas também são unicelulares e procariontes, só que elas têm uma diferença genética que causa nelas, né, uma condição chamada de seres extremófilos. O que é isso? Que eles conseguem metabolizar vários tipos de compostos inorgânicos, e aí eles vão viver em ambientes extremos, por exemplo, de alta temperatura, alta acidez, ou então de baixíssima temperatura. Então a gente vai ter esses seres aqui, as arqueias, vivendo em vulcões, naquelas chaminés que ficam liberando lá no fundo do mar, não sei se, provavelmente vocês já viram, não sei, mas quem já assistiu aí a algum documentário que mostra aquelas fontes termais que fica liberando uma espécie de cinza vulcânica no fundo do oceano, a gente vai ter bactérias associadas a essas condições, bactérias não, desculpa, árqueas associadas a essas condições. Então a gente chama isso de seres extremófilos, certo? Eles apresentam características que possibilitam eles viver em condições realmente muito extremas, como um lugar muito ácido, ou muito quente, ou muito frio, certo? Então, as arqueias, elas são simplesmente isso, seres unicelulares, procariontes, extremófilos. Tranquilo? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida aí por enquanto? Não. Não, dúvidas? Galera, lembrando, a nossa aula vai estar disponível, certo? Amanhã, lá no Google Sala de Aula. E aí, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Vocês já podem fazer hoje. Né? O meu livro online aqui, ele não tem página. Tem muita gente perguntando lá quando eu posto atividade, qual é a página, qual é a página. Mas aí, vocês vão olhar pelo capítulo que a gente está estudando. A gente sempre fez isso na aula presencial, né? Então, aqui, ó, página 53, o Guilherme está falando. Então, a gente vai ter aqui essa atividade, certo? Então, a gente vai fazer essa atividade, vocês vão fazer essa atividade aqui, né? E aí eu vou mandar o link amanhã junto com a aula para vocês postarem, certo? Qualquer dúvida, pode perguntar lá no chat. Se você estudar novamente aqui e não ficou com alguma dúvida, manda lá no chat que eu vou responder para vocês. Tranquilo? Então é isso. Bons estudos aí, boa semana. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau, professor. Não vai marcar, professor. Não pode. Aí, tchau pra todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Arthur. Falou, André. Tchau, Falou, André. Karen. Tchau.